Hipóteses de não concessão de ajuda de custo. A lei traz para a gente uma hipótese de não concessão de ajuda de custo, que é em virtude de mandato eletivo. Aí diz o seguinte: não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Certo? Então essa é a única hipótese que nós identificamos na lei de não concessão de ajuda de custo. Certo? É em virtude de mandato eletivo. Está bem tranquilo nessa tabela aqui para você conseguir visualizar. E as hipóteses de restituição de ajuda de custo. Tá? Uma das hipóteses é não se transportar para a nova sede no prazo de 30 dias. Você foi designado para exercer as suas funções, né, as suas atribuições em uma nova sede. Você recebeu ajuda de custo para isso, porém, no prazo de 30 dias, você não se transportou para a nova sede. Aí você vai ter que restituir essa ajuda de custo, tá? Restituição integral. Beleza? Então, não se transportar para a nova sede no prazo de 30 dias é uma hipótese de restituição da ajuda de custo. Bem, a outra hipótese é, antes de terminar a missão, regressar voluntariamente, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Bem, você foi designado para exercer suas atribuições, suas funções em uma nova sede. Beleza? Porém, antes do término da sua missão, né, do período que foi estipulado para você permanecer lá, você regressou voluntariamente, ou pediu exoneração, ou abandonou o serviço. Nesse período você estava recebendo ajuda de custo, certo? Então você será obrigado a restituir a ajuda de custo. Então você não pode fazer isso. Antes de terminar a missão, regressar voluntariamente, pedir exoneração ou abandonar o serviço é uma das hipóteses de restituição de ajuda de custo. Uma outra hipótese também é quando, no prazo mínimo de 12 meses, retornar à sede de suas atividades, salvo nos casos de exoneração. Esse aqui tem um salvo, digamos que você foi exonerado, de boa, não precisa restituir. Mas se no prazo mínimo de 12 meses você retornar à sua sede de atividade, desisti, não quero mais trabalhar lá, voltei para a minha sede. Espera aí, você vai entrar em uma das hipóteses de restituição. Tá? Tudo isso vai ser analisado pela comissão lá permanente e vão dizer se você terá de restituir ou não. Certo? Bem aqui. O servidor terá que permanecer exercendo suas atividades no mínimo 12 meses na nova sede para o qual foi deslocado. Isso aqui é uma observação nossa com relação a essa hipótese aqui, certo? Porque o prazo mínimo aqui é 12 meses, então entende-se que o servidor terá que permanecer exercendo suas atividades no mínimo 12 meses, certo? Vamos lá. Não se considerar diárias, agora são hipóteses sobre diárias, tá? Não se considerar diárias, no caso em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo. Então, um exemplo aqui, você mora em Santana, município de Santana, a 16 quilômetros da cidade de Macapá. E o seu cargo é para a cidade de Macapá. Você está concorrendo a um cargo para a cidade de Macapá. Você foi aprovado, passou nas provas, tudo ok, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. E aí você não pode fazer jus às diárias, por quê? Porque o seu cargo ele é de exercício em Macapá. Tá? O seu exercício será em Macapá. Por mais que você mora em Santana, eu preciso me deslocar todos os dias de Macapá para Santana, no meu carro, eu gasto muito. Não importa, porque o seu cargo, ele constitui uma exigência que você permaneça em Macapá. Né? Então é isso que quer dizer esse artigo da lei que fala sobre a não concessão de diárias. No caso em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Beleza? Digamos que você é aqui de Macapá, fez a prova lá para o município de Amapá, mas você não tem residência fixa lá. Aí você vai ter que se dirigir todos os dias para lá. É complicado, você vai gastar uma grana, você vai estar pagando para trabalhar. Mas você não receberá diária por isso, porque a vaga, o cargo, ele é de exigência permanente naquele município. Entenderam? Então, nesse caso, não se considerará diária. Hipótese de restituição da diária. Aqui a gente tem que ter uma atençãozinha um pouquinho maior, porque pode ser uma questão de prova também. Artigo 37. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de 5 dias. Tá? Aqui, com relação a diárias, a lei é bem mais rigorosa, certo? Já tem um prazo aqui de restituição, não tem aquela avaliação se vai restituir, se não. Ela já te diz, se tu receber a diária e não se afastar da sede por qualquer motivo, seja qual for o motivo, você precisa devolver a diária no prazo de 5 dias. Tá?
fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 5 dias. O parágrafo único diz o seguinte: na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput deste artigo. No caso, são 5 dias também. Tá? Os prazos, tanto para essa hipótese quanto para a primeira hipótese, são 5 dias. Perfeito? Se você retornar antes do tempo previsto para o seu afastamento, você recebeu lá diária para passar 4 dias, você retornou no terceiro dia, então você vai ter que devolver a diária referente a um dia, porque você retornou antes do previsto. Perfeito? Artigo 38. O servidor que indevidamente receber diária será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar, se de má fé. Se for comprovado que você recebeu diárias de má fé, de maneira indevida, você será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida e ainda estará sujeito à punição disciplinar. Tá? Bem atento para isso, artigo 38. E o artigo 39 diz o seguinte: será punido com pena de suspensão e na reincidência com a demissão o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Aqui esse artigo diz o seguinte: digamos que o diretor de uma unidade, um reitor, sei lá, alguém responsável por determinar que você receba diárias, ele está precisando fazer um serviço lá, né? Digamos lá no Amapá. E ele te convoca e diz o seguinte: olha, eu vou lançar umas diárias aqui em teu nome e tu recebe e me passa que é para eu resolver esse problema aqui, ajeitar esse telhado, arrumar essa iluminação, coisa parecida. Ele te dá uma diária: olha, eu vou te dar aí 10 diárias, tu fica com uma e me dá as 9 diárias, é para eu fazer esse serviço aqui. Nesse caso, ele será punido com pena de suspensão. E se ele voltar a fazer isso, ele será demitido. Tá? A pena é de demissão. Tá? Pode vir lá na tua prova a exoneração, mas não, é demissão. Tá? A lei traz pra gente demissão. Será punido com pena de suspensão no primeiro momento, tá? E no caso de reincidência, ele será punido com demissão. O servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Ele está concedendo diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Digamos que ele está te concedendo uma diária para pagar alguma coisa, alguma dívida que ele tem contigo, alguma coisa assim. Isso é proibido dentro do serviço público, certo? Ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente, e é integral, certo? Nessa hipótese, e uma observação nossa, o servidor será punido com suspensão e, em caso de reincidência, com demissão. De qualquer forma, será obrigado à restituição. Tá? Então, estão aqui os artigos mais importantes e as hipóteses aqui de restituição, as hipóteses de não concessão, bem organizadinho para você visualizar e não esquecer. Perfeito? Vamos falar sobre esse tema aqui, jornada de trabalho, que é importante, né? Também você saber qual será a sua jornada de trabalho. Será de 40 horas semanais, salvo as jornadas estabelecidas em lei. Existem algumas jornadas especiais, no caso de quem trabalha fazendo viagens para a universidade, pesquisa, essas coisas, existem algumas jornadas especiais, mas elas serão estabelecidas em lei. A Lei 2231, ela não traz isso para a gente, certo? Então, o que você precisa saber desse tópico aqui? É que a sua jornada de trabalho é de 40 horas semanais, salvo as jornadas especiais que serão estabelecidas em lei, que são estabelecidas em lei. Tá? O dirigente da autarquia, o reitor, fica autorizado a instituir regime de trabalho diferenciado para atender o interesse da instituição. Caso o dirigente lá da autarquia precise instituir um regime de trabalho diferenciado, ele fica autorizado. Tá? Isso está na lei. Então você já entra no serviço público sabendo disso, que o dirigente da autarquia fica autorizado a instituir regime de trabalho diferenciado para atender o interesse da instituição. Isso aqui é um tópico bem tranquilo, não tem muito o que se falar, está na lei. Vamos lá. Do programa de capacitação profissional. Sobre esse programa de capacitação profissional, a gente tem que entender que ele é parte do direito do servidor técnico administrativo. A lei traz esse programa de capacitação profissional como um direito do servidor técnico administrativo. Eu falei isso para vocês lá na primeira ou na segunda aula, se não me engano, que é um direito do servidor, essa capacitação profissional.
E essa capacitação pode partir tanto da universidade quanto do próprio servidor, certo? Então, aqui tem uma observação que a formação continuada é parte do direito de servidores técnicos, administrativos ou efetivos ao seu aperfeiçoamento profissional e pessoal e será vinculado ao plano de desenvolvimento institucional da universidade, certo? Cabe à Unidade de Recursos Humanos e ao CPTEC, tá? Comissão Permanente de Técnicos Administrativos Efetivos, cabe a esses dois institutos dentro da universidade, elaborar e propor a realização direta ou indireta de programas de capacitação profissional para os servidores técnico-administrativos efetivos, ou seja, durante toda a sua vida, a sua jornada de trabalho, sua carreira de servidor, esses dois institutos aqui dentro da universidade, a Unidade de Recursos Humanos e o CPTEC, serão responsáveis por elaborar e propor a realização direta ou indireta de programas de capacitação profissional para os servidores técnicos administrativos efetivos, certo? Com o objetivo de manter o corpo técnico profissional de alto nível, né, dotado de conhecimento, valores, habilidades compatíveis com responsabilidade, missão e objetivos e metas da instituição, e promover a profissionalização e a competência no desempenho das atividades, objetivando a otimização, a eficácia e a qualidade dos exercícios da função. Então, os objetivos aqui são bem técnicos, né, que é manter o corpo técnico de alto nível, ter sempre o profissional capacitado, e promover a profissionalização e a competência no desempenho das atividades. É um tema também bem tranquilo, você precisa entender que é parte do direito do servidor, tá? Só que pode partir, deve, na verdade, partir da própria instituição, mas também isso não quer dizer que o servidor não possa buscar sua capacitação profissional, tá? Pode partir tanto da instituição, deve partir da instituição e pode partir também do servidor, certo? Vamos lá. Um dos nossos últimos tópicos aqui é falar sobre os afastamentos. Está chegando já no encerramento aí da lei. E falar sobre os afastamentos, a gente está falando das licenças, as famosas licenças remuneradas, tá? Licença remunerada é quando o servidor se afasta das suas funções sem prejuízo do tempo efetivo de serviço e assegurados todos os direitos que já faz jus em razão da sua atividade. Ou seja, o servidor não perde nada. Ele se afasta para quê? Quais são as situações que levam o servidor a pedir essa licença do serviço público, né? No caso de aperfeiçoamento, no caso de estágio, especialização lato sensu e pós-graduação lato sensu. Né? É para capacitação. Você pede licença remunerada para capacitação. Perfeito? Então ela funciona da seguinte maneira. No caso de participar de eventos de deliberação coletiva de classe ou de categoria profissional, participar de reuniões, de congressos, seminários e outros eventos, e cursar especialização, mestrado ou doutorado. Tá? Se o servidor tiver interesse em cursar especialização, mestrado e doutorado, ele vai dar entrada, vai pedir a sua licença remunerada de maneira integral ou parcial. Tá? Como será a licença integral? Quando você precisar viajar para outro país, fora do estado ou fora do país. Tá? Aí a sua licença será integral. Se você for exercer, for cursar a especialização, mestrado ou doutorado na própria instituição ou na cidade onde o servidor trabalha, aí a sua licença será parcial. Então aqui a gente fez um esqueminha bem organizado para você entender como é que funciona. Licença remunerada, ela é referente a aperfeiçoamento, estágio, especialização e pós-graduação. Tá? Especialização lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Beleza? Ela é tanto para participar quanto para cursar. Tá? É participar de quê? Participar de eventos de deliberação coletiva, classe ou de categoria profissional, participar também de reuniões, congressos, seminários e outros eventos, e para cursar. Quando vier essa palavrinha aqui, cursar, especialização, você vai lembrar que cursar pode ser tanto integral quanto parcial. Tá? A única opção que nos dá duas alternativas aqui, que é integral ou parcial, é a opção cursar. Quando o servidor vai cursar uma especialização, mestrado ou doutorado, tá? Então, observe aqui que a lei não traz a palavra graduação, tá? Que é se graduar em nível superior, ela traz especialização. Então a gente vai entender que é somente para especialização, mestrado e doutorado. Aí você pode ter uma licença integral ou parcial.
Integral, se você for cursar fora do estado ou fora do país, e parcial, quando você for cursar na própria instituição ou na cidade onde você trabalha, certo? Já imagine-se servidor público, né, dentro da instituição. Então você fará jus a esses direitos, essas prerrogativas aqui, certo? Tem uma questão de prova aqui que a gente colocou para vocês. O afastamento não perdurará por tempo superior a 2 anos, tá? 2 anos para especialização, 4 anos para mestrado, 5 anos para doutorado. Atente-se para isso. Especialização, 2 anos. Mestrado é o dobro, 4 anos. E doutorado, 5 anos. Perfeito? O servidor deverá permanecer na instituição por tempo igual ao período de afastamento, sob pena de ressarcimento. Ou seja, você pediu uma licença aí de 2 anos para cursar uma especialização. Mas dentro de 1 ano você já estava aqui. Uma licença integral para cursar em outro país ou fora do estado, mas dentro de 1 ano você já estava aqui no estado, alguns servidores já viram você pela rua. Então, se isso for identificado, você pode incorrer aí numa pena de ressarcimento, tá? À universidade. Ressarcimento da remuneração recebida no período em que esteve afastado para a participação dos cursos de pós-graduação. Beleza? Então, atentem-se para isso, e pode ser questão de prova, com certeza, tá? Artigo 46 diz o seguinte: o afastamento a que se refere o inciso 3 do artigo anterior não se aplica aos servidores em estágio probatório. Ou seja, esse inciso 3 aqui, esse afastamento para cursar, quando falar em cursar, ele não é aplicado aos servidores que estão em estágio probatório. Ou seja, nos primeiros 3 anos você não pode cursar especialização, mestrado ou doutorado sendo beneficiado com uma licença remunerada. Se você quiser cursar, você cursa por sua conta própria, tá? No horário que você dispuser ali para cursar. Mas com direito à licença remunerada, você não tem esse direito no período de estágio probatório, certo? Mas se for uma licença para participar de algum evento de deliberação coletiva ou participar de reuniões, de congressos, seminários, tudo bem. Aí você pode até participar. Depende muito do tempo. Na maioria das vezes, essas licenças elas não são concedidas para quem está em período de estágio probatório, certo? De fato, ela funciona dessa maneira. Então, aqui é bem tranquilo, essa questão também dos afastamentos. Você só tem que atentar para esses prazos aqui de afastamento: 2 anos para especialização, 4 anos para mestrado e 5 anos para doutorado, tá? Para que é a licença, né? Para aperfeiçoamento, para estágio, especialização, tanto lato sensu quanto a pós-graduação stricto sensu, certo? Integral fora do estado, fora do país, parcial na própria instituição ou na cidade onde o servidor trabalha. Aqui um esqueminha bem exemplificativo para você, quando estiver lendo e observando isso aqui, quando estiver lendo a lei, observar esse mapinha aqui, você vai conseguir entender perfeitamente como funciona. Beleza? Chegando aqui nas disposições finais da nossa lei, desde já eu quero agradecer imensamente a vocês que assistiram essas aulas, a você aí que confiou no nosso projeto e confiou nesse conteúdo. E com certeza esse conteúdo vai te ajudar muito a visualizar de fato como funciona essa lei e vai te ajudar a gabaritar, sem dúvida nenhuma, acredite nisso, que você irá gabaritar as 5 questões dessa lei 2231 de 2017 da UEAP. Eu agradeço imensamente aí a credibilidade que vocês nos deram, e mais para frente nós teremos materiais de outros concursos, até mesmo a gente está elaborando material aí para a reta final da UEAP, que vai ser muito interessante, vai ser os simulados para a gente gabaritar algumas questões aí, tá? E estou deixando aqui mais 2 questões, possivelmente de prova, tá? Relacionado às disposições finais, que é o artigo 49 e o artigo 53, e após o término dessa aula, aí você pode pegar lá o nosso simulado e vamos fazer questões. Pegue o simulado, faça uma vez, faça 2, faça 3 vezes. Não olhe o gabarito antes de responder todas as questões. Responda todas as questões para você então ir olhar o gabarito. Se você errou, beleza, deixa passar um dia, no outro dia faz de novo, tá? Tá com dúvida de alguma coisa, volta à aula, você está com todo o material aí, tem o material em PDF, tem a lei atualizada, tem a videoaula aqui explicando para você aqui através de áudio como é para você estudar, como você deve entender a lei. Então tudo vai ficar mais simples, beleza? Eu agradeço imensamente o tempo que estão dispondo para assistir essa aula e que Deus abençoe cada um. Vamos falar aqui das disposições finais, tá? Tem uma aqui, possível questão de prova também, que é o artigo 49. O artigo 49 diz o seguinte: o estágio probatório
e a contagem do prazo para efeito de estabilidade funcional do servidor técnico-administrativo não é suspenso pelo exercício da função de confiança ou cargo em comissão, desde que exercidos na Universidade Estadual Amapá. Então aqui é o seguinte, de repente pode vir uma questão para ti dizendo que o estágio probatório e a contagem de prazo para estabilidade não é suspenso pelo exercício da função de confiança pelo cargo em comissão, de boa. Mas se ela não trouxer essa especificação assim, que diz desde que exercidos na Universidade do Estado do Amapá, a questão vai estar errada. Por quê? Porque quando exercidos fora da UEAP, a contagem de prazo fica suspenso, tá? O servidor ele pode até exercer uma função de confiança, um cargo em comissão lá. Está lembrando que 90% dos cargos em comissão são para servidores efetivos e as funções de confiança são exclusivas para servidores técnico-administrativos, salvo lá as funções gratificadas, que é para o quadro de docente, né? Porém, se esse servidor exercer essa função de confiança ou cargo em comissão fora da universidade, essa contagem de prazo aqui do estágio probatório para efeito de estabilidade do servidor, ele fica suspenso, até que o servidor retorne ao seu cargo normal, saia lá da função de confiança, certo? Por isso que é muito importante dar atenção a esse artigo, porque vai que ele aparece na tua prova, né? Você não pode perder nenhuma questão, são 5 questões que podem te colocar lá na frente ou lá atrás, certo? Então, fica aí mais essa questão de prova para vocês. E do artigo 53 diz o seguinte: os servidores da Universidade Estadual Amapá, UEAP, responderão civil, administrativa e penalmente, tá? As esferas civil, administrativa e penalmente, quando for o caso, pelos danos causados ao erário, tá? Pelos danos causados ao erário, aos cofres públicos, tá? No exercício de suas atividades em razão delas, ficando sujeitos a desconto em folha, destinado à reparação, observado o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Então você abre lá sua Constituição, se você não tiver, só dá uma pesquisada, dá um Google aí, que você vai ver o parágrafo 6º do artigo 37, que ele fala justamente sobre esse desconto em folha para reparação de danos causados ao erário, tá? E o parágrafo único diz o seguinte: quando o objeto de desconto em folha de pagamento e reembolso que trata este artigo não poderá ultrapassar mensalmente 10% da remuneração bruta, ou seja, 10% da remuneração do servidor, não é do vencimento base, é da remuneração, certo? Não pode ultrapassar 10%. Vai que a prova te diz que é 20%, que é 5%, ou que é 15%. Você precisa lembrar que é 10%, tá? Não pode ultrapassar 10%. E se a prova te disser o seguinte: quando o objeto de desconto em folha de pagamento e reembolso, de que trata o artigo 53, né, poderá o servidor ter um desconto em folha de 5% da sua remuneração bruta. Está certo ou está errado? E aí? Está certo, né? Porque a lei diz que não poderá ultrapassar os 10%. Então, se a questão disser que vai ser descontado 8%, tá ok. Se disser que vai ser descontado 9%, também tá ok. Abaixo de 10%, qualquer valor está ok. Mas acima de 10%, qualquer valor estará errado. Certo? Não poderá ultrapassar 10% de desconto em folha para fins de reparação de danos causados ao erário, de danos causados aos cofres públicos, no exercício da função de servidor. Beleza? Então, a gente encerra por aqui essa aula. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. E eu espero que vocês possam absorver o máximo de conhecimento, possam de fato conhecer a lei por inteira, que a gente trouxe tudo que existe dentro da lei, a gente trouxe aqui para vocês, e as questões vão sair daqui. Não tenham dúvidas que as 5 questões da tua prova estão dentro desse conteúdo, está dentro desse material, e a gente buscou esmiuçar, buscou esquematizar da melhor maneira para que tu consiga compreender a lei e chegar lá no dia da tua prova e, de fato, gabaritar as 5 questões. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Forte abraço. Até a vitória.